Oi, gente, a paz do Senhor tem um pote de creme aparecendo aqui. Calma, que eu não sou patrocinada. Eu não sou obrigada a botar um potinho de creme. Foi um acidente. Enfim, como eu falei, né, é uma jornada bíblica. Então, a gente segue aqui com a nossa série de vídeos falando sobre a Bíblia. Eu sou apaixonada pela Bíblia, gente. Eu sou apaixonada pela Bíblia. E eu amo aprender essas coisas, sabe? Pra algumas pessoas, isso não é muito interessante. Ok, passa, tudo bem. Cada um tem aquilo que lhe convém. Não sei se lhe convém, né? Mas retenha o que julgar bom para si. Eu amo aprender sobre essas coisas, eu acho interessante, porque a gente sai com a Bíblia todos os dias, às vezes para tudo quanto é canto, para evangelizar, para tudo. E às vezes a gente não tem uma noção do que é a Bíblia, né? É claro que o mais importante não é saber o que ela é, que não adianta também saber o que ela é sem abrir, sem entender, sem ter o Espírito Santo para orientar. Não adianta. Mas é bom a gente falar um pouquinho sobre essas coisas. E hoje eu vou falar sobre as versões da Bíblia. E aí eu vou falar das duas versões mais antigas, né? Que é a Septuaginta e a Vulgata. As duas versões que traduziram o Velho Testamento. É importante a gente deixar isso claro. A Septuaginta, como eu já falei, né? Era a versão do Antigo Testamento para o grego. E a Vulgata Latina era a tradução do Antigo Testamento para o latim. Então, essa questão de versão tá ligada à tradução da Bíblia. E aí a gente tem essas duas aí que foram as primeironas, sendo que a Vulgata foi traduzida por São Jerônimo e foi a versão mais utilizada até o século XVI. Do século XVI em diante, a gente vai ver que acontece algumas mudanças na história aí da igreja e que não é o tema dessa nossa jornada aqui, mas eu pretendo em algum momento falar um pouquinho mais sobre alguns desses homens que foram usados por Deus para poder traduzir a Bíblia, né? Traduzir a Bíblia para outras línguas que não só o latim ou o grego, mas para outras línguas. A maior preocupação do tradutor é ter a certeza que os textos hebraico, aramaico e grego, usados como base para a tradução, estão mais próximos do que foi escrito pela mão do autor. E a gente já viu aí que as fontes que nós temos no último vídeo, né, as fontes que nós temos, elas são extremamente confiáveis, são fontes, e assim, sabe, de muito tempo, então que dão mais veracidade ainda ao que está escrito na palavra. Então, nós temos dois tipos de tradução, né? Isso aqui é muito mais, digamos assim, didático, né? Para tentar encaixar. Aí fala de equivalência formal, que traduz palavra por palavra, e nós temos a equivalência dinâmica, que traduz ideia por ideia. Não necessariamente a palavra tá ali igualzinha, mas a ideia do que aquele texto está querendo falar, ela é traduzida, né? Sendo que tradução, gente, é sempre um perigo, obviamente, porque tem sempre, às vezes, palavras que tem no original que não tem na nossa língua, e aí você precisa tentar aproximar ali dentro do que você tem. Então, quem tiver um dicionário bíblico é legal, seja de hebreu, seja de grego, porque ajuda. Quem souber falar quem souber falar hebraico e quem souber falar grego, glória a Deus, aleluia, entendeu? Já pode ler no original. E aí, né, traduz pra gente que não sabe falar, mas não é uma exigência, não, pelo amor de Deus. A gente não precisa dessas coisas, porque o maior recurso, eu vou chamar de recurso, que a gente precisa ter é o Espírito Santo, e nós temos, graças a Deus. Isso aqui é só pra gente ter uma noção de como é que é. E hoje, né, nós temos muitas versões bíblicas. E é interessante conhecer as versões, porque aí você consegue se adequar melhor ao texto que fala, não é que fale melhor, mas que consiga trazer um entendimento melhor. E aí eu vou falar de algumas aqui, né? A gente tem a Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC. Eu particularmente sou apaixonada pela ARC, porque ela é uma de língua erudita, né? Tem umas palavras assim mais dificilzinhas e tal e tal. Mas eu confesso que, poxa, eu não abro mão da minha tradução mais antiga, não. Mas é claro que eu particularmente, eu tenho outras bíblias com outras traduções, que quando uma coisa tá mais difícil de compreender, eu vou lá na outra para poder entender. A gente tem a Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, é uma linguagem usada por grande número de bíblias de estudo. A gente vai falar um pouquinho, assim, sobre bíblias de estudo. Então, a ARA é muito utilizada. A gente tem aqui uma tal de AEC. Essa eu confesso que eu não conhecia, a Almeida Edição Contemporânea.
Tem a Almeida Corrigida e Fiel, que é a ACF. Isso aqui é muito fácil de encontrar quando você abre a Bíblia. Logo no comecinho ele fala, né? Qual é a tradução da sua Bíblia. Tem a Almeida Século XXI, essa eu também não conhecia. Tem a Bíblia King James, a Bíblia do rei James, que foi originalmente escrita em inglês a pedido desse rei. Acho fantástica. Eu tenho uma Bíblia King James de estudo Holmes, é maravilhosa. Olha o tamanho da bichinha, gente, que maravilha. Vou falar dela daqui a pouco de novo. A Bíblia King James, ela tem uma linguagem, né, dela. Tem a nova versão internacional, que é a NVI, que eu particularmente aprendi a gostar. A Alice falava muito dela, né? Eu gosto muito da NVI, eu não conseguia ver, mas eu aprendi a gostar muito da tradução, né, da NVI. Tem a nova tradução em linguagem de hoje, que é a NTLH. Essa NTLH é, digamos assim, a mais mastigadinha. Se alguém quiser ler a Bíblia e dizer assim, eu não vou ler a Bíblia porque é difícil de compreender a Bíblia, é porque provavelmente você tá lendo na Almeida Corrigida, entendeu? Tá lendo na ARC. Leia na NTLH, pelo menos para uma iniciação, sabe? Para começar a entender um pouco mais, que vai ficar mais fácil, né? A NTLH ela é super indicada para quem não tem muita familiaridade com a Bíblia e tá começando ali. Ou geralmente eu nem trouxe a minha pra cá. Eu leio na Almeida Corrigida e se eu perceber que tem alguma coisa assim que ficou difícil de entender, eu vou lá, leio na NTLH como se fosse uma tradução, a tradução da tradução, sabe? Porque ela torna o texto um pouco mais fácil de compreender. E todas essas traduções aqui que eu falei, elas são baseadas, eu não vou dizer em qual, porque é muita coisa. Umas estão baseadas na Septuaginta, outras estão baseadas na Vulgata Latina, outras estão baseadas em outras delas mesmas. E por aí vai, né? Algumas estão baseadas nos textos massoréticos, que eu já falei, né? Que é o hebraico original. Tem outras que estão nos manuscritos do Mar Morto. Então, várias delas aqui seguem uma linha, digamos assim, de tradução. E isso facilita muito, porque, por exemplo, uma Bíblia que é traduzida da Septuaginta, muito provavelmente ela vai perder alguns elementos, porque a Septuaginta já é uma tradução, ou seja, já é o Antigo Testamento em grego, né? E aí ela já perdeu alguma coisa, porque ela já não tá no original. E aí, se é uma Bíblia, ela é traduzida da Septuaginta, então talvez alguma coisa ali... Quando eu falo em se perder, gente, não é que o sentido da palavra se perca não, viu? Pelo amor de Deus, não é isso. Às vezes é uma palavra que fica diferentinha da outra, que não altera em nada o sentido. Então, pelo amor de Deus, fiquem despreocupados. Que essa questão, eu não tô aqui pra dizer assim, não, tem que ler... Não, pelo amor de Deus, não é isso. Tô falando que existem essas versões e existem, né, pessoas que não gostam. Não, prefiro ler do original hebraico direto, entendeu? Uma tradução do original hebraico direto, como a gente tem agora a LTT, né, que é uma coisa mais ali, papum, do hebraico mesmo, do original. E por aí vai. Enfim, aí a gente tem, e ainda além disso, dessas versões, a gente tem bíblias de estudo, porque, gente, a Bíblia não é um livro pra ficar, eu não entendi, não é pra ser entendido, não é pra ser revelado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Se é o único livro que você consegue ler na presença do autor, é porque se o autor se dispõe a estar ali com você, ele se dispõe a lhe revelar o que está escrito ali. Claro que a gente busca auxílio, né? Tem, por exemplo, a Bíblias de estudo mesmo. Elas servem muito para nos auxiliar em determinadas temáticas, por exemplo. Então, hoje a gente tem a Bíblia do Conselheiro, que é massa, eu não tenho ainda, entendeu? Fica aí a dica. A Bíblia do Conselheiro é para quem quer dar conselhos, para quem trabalha com isso e tudo mais. Então, ela é uma Bíblia direcionada para isso. A gente tem outras Bíblias aqui que eu vou, inclusive, mostrar só 2, 3 das minhas, porque eu sou apaixonada, né? E aí, Bíblia de estudo, na verdade, ela serve para isso, para auxiliar a gente numa leitura mais direcionada, digamos assim. E aí, eu vou mostrar aqui a Bíblia arqueológica, tá vendo? Que foi a que eu mostrei no último vídeo, que tem falando sobre os textos de Qurã, os massoréticos. Ela é muito boa e ela é focada nisso aqui, em arqueologia. A gente tem, essa aqui são as que eu tenho, né? A palavra-chave, eu tenho outras, mas eu não trouxe pra cá, não. Porque é muita coisa. A palavra-chave é muito legal, porque é uma Bíblia que você tem aqui os originais, né? Em hebraico, em grego, você consegue olhar o sentido original certinho no fundo da Bíblia. E tem a BKJ mesmo, que eu mostrei, Estudo Holmes, que ela pesa quase 1.000 quilos aqui. Ela é linda. Eu gosto. Não tô dizendo que vocês precisam ter Bíblia de estudo, não. Eu gosto.
entendeu? E auxilia muito. Tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem a Bíblia Plenitude dos Jovens, que é muito boa também. Tem várias outras traduções. Tem a Thompson, traduções que tem várias outras Bíblias de estudo. Tem a Shed eu não tenho, tem a de Genebra, também não tenho, que são Bíblias aí que são conceituadas, né? A Bíblia de Estudo MacArthur, não sei dizer exatamente. Enfim, tem a Bíblia Missionária de Estudo, então tem a Bíblia de Estudo da Reforma, e etc, etc, etc. O que importa é a palavra de Deus, por isso que essa daqui não deixa de ser a minha favorita. Nunca perde esse posto, porque pra mim o que importa é a palavra de Deus. Bíblia de estudo e tudo mais, versão, é para nos auxiliar a entender, a compreender melhor e talvez até a passar também algumas coisas. É isso, obrigada por assistirem aí, perseverem. Viu? Não sei quantos vídeos vão ser não, mas perseverem aí. Deus abençoe.